consegue, por exemplo, ganhos melhores quando você for vender o ativo lá na frente, porque você desenvolve tudo dentro de casa, você sabe os custos, você controla todos os custos, você consegue taxas, melhores. E Jacinto, é, um fundo que o pessoal fala muito, né? Acho que você deve estar cansado já de responder, né? É o MXRF11. Até hoje, Uhum. é porque eu acho que eles têm muitos cotistas, É o né? maior fundo, em termos de cotismo, é o maior fundo do Brasil hoje. Porque ele foi, eu acho que o primeiro, base 10, né? Ou um dos primeiros. Ele foi um dos primeiros base 10 e, na verdade, ele nasceu da fusão de outros dois, de outros dois fundos da XP. Acho que era o XPGAI, que era o XP, que era, na época era o XPJA, e um outro fundo que eu não me lembro agora. Assim, e a XP já tinha uma base, assim, sempre teve uma base de pessoa física muito Sim, forte, muito forte. sempre teve. Então, assim, natural que ele foi crescendo no número de cotistas ao longo do tempo, né? E claro, depois do tempo colocou base 10 e realmente foi tornando-se popular, E né? muita gente vem me mandando e fala assim, Luan, eu vou ficar rico com o MXRF11. Uhum, Estou comprando loucamente, como que ele é baratinho, 10 uhum, reais, 10 e pouquinho ali, eu tô comprando sempre. uhum. A pessoa que só investir em MXRF11, ela corre um risco ou não? Qual que é a Todo, sua... todo mundo corre, todo mundo corre risco. A partir do momento que você acorda, você já corre o risco. Já corre risco, né? Pisou na rua, correu o risco. Claro, assim, porque se ela concentrar em MXRF11, ela corre o risco ali de todos os papéis que o fundo tem, né? Mas como é um fundo muito líquido, muito grande, a meu ver, ele é bem precificado. Então, assim, se é muito bem precificado, assim, poxa, ele tem assim, a valorização dele, pelo menos a meu ver, ela é limitada, que é muito bem precificado. Então, o que que acontece? Para você ter um gatilho de valorização interessante, o analista, o investidor, ele tem que ver algo que o mercado não está vendo, e isso é muito difícil. Sim. Você conquista habilidade ao longo do tempo. Trabalhando, estudando, enfim, você conquista essa habilidade, né? Mas para o MXRF, pelo menos a meu ver, né? Isso é um pouco mais limitado ou mais difícil de encontrar, porque ele é muito bem precificado pelo mercado e super popular. Isso torna assim, a tarefa um pouco mais difícil, né? Claro, assim, que ele faz emissões, ele tem uma capilaridade muito grande, consegue captar muito no mercado. Aí, claro, ele aumenta os dividendos, aí ele aumenta o rendimento mensal, né? Sim. Vai ter que ver o risco também que ele corre, de outros CRIs, outras localidades, enfim. E novamente, aí ele chega na questão da precificação, muito bem precificado. Então, o upside ali torna-se limitado, assim, em um cenário normal. Agora, num cenário de, assim, por exemplo, agora no cenário de alta dos juros, né? Mas isso aí pode ser que, assim, aí esse potencial ele fica um pouco mais evidente. Mas, novamente, a abertura da curva de juros, né? Ele, assim, ela atinge o mercado como todo, atinge o mercado de renda variável como todo, não só IFIX, Ibov também, as Sim, ações tudo. também, né? Então, assim, por causa disso, muitos fundos imobiliários e ações, elas passam, assim, a ficar descontadas, né? Mas não é por causa do fundamento do fundo em si, é da taxa de juros, é dos juros, né? Que, assim, como faz parte aí Sim. do caso, por exemplo, de uma avaliação de ativos de risco, né? Dado o desconto ao valor presente, no caso, ele acaba sendo fundamental na análise. E o MXRF11, nesse preço que ele tá, você acha que ele é um bom investimento? Ele pode, assim, dado esse cenário, o potencial de valorização dele passa a ser um pouco mais Não. explícito pelo, novamente, não é pelo fundamento Sim. dele, mas Pela... pelo cenário de juros, tá? Claro, assim, se você tiver um ativo com um fundamento, vamos dizer assim, prestes a ter algum gatilho de valorização mais esse cenário de juros alto, o potencial de valorização dele é maior. Sim. Não está dizendo que vai acontecer, mas o potencial dele é maior, né? E é que muita gente vê e gosta muito do MXRF11, né? Eu falei, eu não posso deixar de passar Claro. do MXRF11. Mas, o Jacinto, hoje em dia, né? Se fosse pra você falar de um fundo que muita gente gosta, tem o HGLG11. Ele é um fundo HLG. que... Eu acho que ele é o maior fundo da Bolsa hoje. O maior fundo da bolsa hoje é um fundo de papel, né? Se eu não me engano, acho que é o KNCR, que KNCI, é né? Rendimentos Imobiliários da Kinea. É a maior. Então esse daí é um dos maiores, né? Não, é um dos maiores, sim, não. Você não errou, é um dos maiores, sim. E pra pessoa que tá do outro lado, né? O que que o HGLG faz e por que ele é tão famoso? Porque é o seguinte, primeiro que ele é pioneiro, né? Então, se você, assim, quem chega primeiro bebe água limpa, sabe? Sim. Então, como a equipe do Credit Suisse, agora a Pátria, né, no caso,
chegou muito cedo, bom, você surfa vamos dizer assim, um mercado com muito menos dificuldade. Você surfa um mercado com menos dificuldade e você acaba encontrando melhores oportunidades, né? E tem estrutura por trás, né? Você tem uma estrutura, tem uma equipe por trás muito grande, então você consegue ter acesso a melhores informações e naturalmente você cresce o fundo com mais facilidade, né? Ele ficou num tamanho, inclusive, que já consegue fazer desenvolvimento imobiliário. Assim, quando você faz um desenvolvimento imobiliário, você consegue, por exemplo, ganhos melhores quando você for vender o ativo lá na frente. Porque você desenvolve tudo dentro de casa, você sabe os custos, você controla todos os custos, você consegue taxas melhores, você consegue, por exemplo, direcionar muito melhor para de locação, que é tudo a sua equipe que controla, que fez todos os estudos, né? Claro que demanda algum tempo, dependendo, assim, um galpão logístico, assim, claro que assim, que até você fazer o projeto, achar um terreno, toda a aprovação, quase 3 anos mais. E erguer o galpão, assim, mas erguer só o galpão, só a área construída, aí é um tempo bem mais curto. Aí chega a metade do tempo, mais ou menos. Até 18 meses, mais ou menos, só a área construída do galpão já consegue ser erguida, né? Porque assim, não tem muita complexidade. Um galpão logístico não tem muita complexidade, não tem. Então, assim, consegue até um ano e meio, 18 meses, você consegue erguer o galpão. O problema, assim, é antes, né? Que, assim, é projeto, aprovação em prefeitura, achar um terreno já, assim, que seja viável a construção desse galpão. Você tem, assim, as questões ambientais. Por exemplo, você tem que pensar... Impacto, né? Realmente isso tem que ter feito a diligência, tem que ter uma equipe jurídica muito forte, tem que analisar o terreno, ver se não tem nenhum terreno perto de manancial que pode travar a obra, por exemplo. Tem que ver se não tem área de proteção ambiental, APP, né? Tem que preservar. Se houver por exemplo, é interessante que haja uma área de expansão para o locatário, se ele quiser expandir as atividades. Por exemplo, essa área de expansão não pode estar muito perto da área de proteção ambiental. Tem que ter um escoamento fácil. Aí, Porque é muita água, né? Hã? É muita água que sai desses galpões. Tem que ter um escoamento para água, tem que ter, por exemplo, um escoamento fácil para os caminhões, né? Tem que ser perto de uma via de fácil acesso às principais cidades do país, por exemplo, ou pelo menos as principais cidades do estado. Então tem todas as questões que você precisa pensar. Isso demanda tempo. Aí você precisa de o quê? Estrutura, equipe. Isso custa. Então lá atrás o Credit Suisse fez isso, entendeu isso, então ele consegue crescer naturalmente o fundo de uma maneira muito mais fácil do que os outros, né? Então por isso que realmente hoje ele é um dos maiores. Claro que em termos de tamanho, muito provavelmente acho que o BTLG Logística já ultrapassou. Já deve ter ultrapassado. Mas assim, qual que é o pulo do gato do BTLG? Ele está para finalizar uma aquisição agora, multibilionária, de um portfólio de mais de 1 bi de ativos, né? Mais de 1 bi. Porque o que acontece? Eles fizeram uma emissão que captou muito além do esperado. Então, eles foram atrás de nativos, né? De muitos ativos. Então, eles estão finalizando a aquisição, né? Claro que faltam algumas aprovações ainda, condições precedentes para serem satisfeitas, mas hoje ele já chega até a ser maior. E o HGLG, muitas pessoas gostam porque ele é um fundo de logístico, né? Então, ele tem inquilinos como a Nike, Mercado Livre, que consegue deixar... É só um exemplo, eu não sei quais são os inquilinos dele hoje em dia, né? Você pode falar melhor, Jacinto. Quais inquilinos? Tem algum inquilino que é famoso do HGLG 11? Eu não acompanho o HGLG de perto, mas por exemplo, assim, ele tem, assim, até pode ter que inquilinos famosos, eu acho que isso não... claro que dá um pouco mais de segurança. Mas não é segurança, só de mas não né? é assim, mas não é algo, vou dizer assim, muito impactante, não. Não, porque você pode ter um inquilino desconhecido com uma boa qualidade de crédito, né? Enfim. Né? Mas, por exemplo, mas sem dúvida, por exemplo, esses grandes players do comércio eletrônico, né? Quando locatários de edifícios de galpões logísticos, dá mais segurança assim por uma questão de visibilidade. Porque se você fala assim, olha, eu loquei pro Mercado Livre. Eu loquei pra Amazon, eu loquei pra Shopee. Exatamente, né? Pra colocar no relatório é bonito, né? Exatamente. Claro, assim, novamente, é um trabalho do gestor, mas assim, que nem eu falei, tem locatários que são pouquíssimo conhecidos com uma qualidade de crédito maravilhosa. Aí a equipe... É até melhor do que a famosa, né? Até melhor, em muitos casos, até melhor. E assim, claro, é uma decisão da equipe de gestão. É uma decisão da equipe de gestão, né? Mas assim, não quer dizer que, por exemplo, as marcas famosas, elas não dão pra trás, não tem problema. Por exemplo, a Amazon ia ter uma expansão muito forte no Brasil, e teve, só que ela realmente colocou o pé no freio. Nossa, a Amazon colocou, dá uma pé no freio, porque assim, já tá crescendo muito rápido,
E a gestão percebeu, olha, vamos dar um pé no freio aqui. Ela ia, por exemplo, fechar alguns contratos de pré-locação. O que acontece é o seguinte, ia desenvolver um galpão, ela ia ser locatária. Só que aí eu acho que o desenvolvedor falou, vamos fazer um contrato de pré-locação? Você paga um pouquinho aqui e assim, esse já tá garantido o seu lugar. Deu uma freada. Nossa, isso daí em qual fundo que foi? Não era no fundo imobiliário, não. imobiliário. Mas assim, é que acontece. Conhece muito, né? Até os que não estão na bolsa você conhece, né? Não, porque o que acontece? O mercado imobiliário, ele é pequeno. Então, você, assim, e eu falo com muitos gestores, analistas, você consegue ver algumas negociações que estavam por trás, Sim. não deram certo. Enfim, tanto que, como é que você disse também, que saiu na imprensa depois. Que, por exemplo, a Amazon ia alocar vários andares do Faria Lima Plaza, onde é hoje o fundo XPPR, que no caso vendeu a parte ali pro CPOF 11, que é do Capitani Office, né? Então, assim, a Amazon ia alocar vários andares ali, ela freou. Porque ela ia frear um pouco a expansão, porque expandiu muito rápido, tava tendo alguns problemas. Então, ela freou um pouco a expansão. Não quer dizer que ela expandiu, mas uma maneira muito menos agressiva. Sim. Né? E isso colocou alguns projetos de alguns galpões logísticos na gaveta, enfim. Nossa, imagina, né? E também tem que ter muito dinheiro, né? Pra fazer um projeto desse daí. Sim, eu acho que dinheiro é problema, porque assim, porque na época, no caso, né, tava fácil fazer algumas captações, porque a Selic estava muito baixa, né? E mesmo porque se faltasse, você poderia, por exemplo, fazer uma pequena alavancagem na parte restante, sem um problema, fazendo um contrato de longo prazo, com um locatário com alta qualidade de crédito, eu não vejo problema, tá? E sempre planejando também o caixa, né? Planejando também o caixa do fundo, eu não vejo problema. Sim. Eu gosto bastante do HGLG11. Eu tenho na carteira da minha filha ainda. Paga bons dividendos todos os meses ali. Ele é bem estável, uma equipe muito boa, tá? Conheço a equipe. Então é uma equipe muito boa. Ele é sem novidade, né? Assim, tem algumas, né? Mas assim, ela é uma equipe coesa, trabalha um tempo junto. Isso valorizo muito. Quando vocês forem analisar um fundo imobiliário, uma dica, veja se a equipe é coesa, se tá muito tempo junto. Porque que acontece? Você acaba, assim, criando complementaridades e um aprende com o outro, um sabe os defeitos do outro e acaba corrigindo. E a equipe fica muito unida. Isso é muito bom. Não, nem, assim, não é toda empresa que existe isso. A maioria não é assim. A maioria não é. Mas se for uma equipe coesa e trabalhando tempo junto, e isso é muito favorável à gestão do fundo. Muito favorável. Aí, ó, já pega a dica aí do Jacinto. Tubarões, se vocês quiserem ver cotação de ações, de fundos imobiliários, de BDRs, ETFs, criptomoedas, você consegue ver através do site do Investidor 10, a plataforma completa. Tem diversos rankings também, maiores lucros, maiores ROIs, empresas que pagaram mais dividendos nos últimos 12 meses. É uma plataforma completa e você consegue gerenciar sua carteira. O QR Code tá aqui na tela, aqui, só você acessar ou no link da descrição aqui do vídeo também.